Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E meus amigos, tem um vídeo aqui hoje extremamente importante. Vou tentar deixar ele o mais sintetizado possível e já gostaria que você desse um like aí, desse um hype se você tiver esse recurso. Comente a sua opinião também e principalmente, o principal é você compartilhar com um amigo, porque a conscientização será a nossa melhor forma de protesto contra essa vergonha que vem acontecendo no futebol brasileiro. E infelizmente eu tenho que vir aqui falar para vocês que eu sinto que a gestão palmeirense está de braços cruzados. E eu quero entender o porquê desses braços cruzados em relação a isso. Eu quero entender o silêncio em relação a isso. E nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Roda a vinheta e a gente já volta. E antes de mais nada, pessoal, deixa eu dar um recado aqui rapidinho para vocês e uma dica super legal. Vocês sabem que o IPVA de 2026 já tá aí, batendo na porta. Além disso, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, você tem um desconto no pagamento da cota única. O problema é que a cota única, você tem que ir lá e pagar tudo de uma vez, você não tem muita flexibilidade. Porém, agora você tem. Com o Super App do Gringo, você pode flexibilizar o pagamento em até 12 vezes no cartão de crédito, sem perder o desconto da cota única. Você traz a cota única e você consegue flexibilizar esse pagamento via Super App do Gringo. Mais flexibilidade para você sem aquela burocracia chata. Então, é só você clicar no link que eu estou colocando na descrição e fixado nos comentários. Além disso, licenciamentos, multas, você pode resolver tudo isso, seja do seu carro ou da sua moto com o Super App. Tá disponível aí, é só você clicar no link, baixar gratuitamente e já começar a aproveitar os benefícios lá do Gringo, tá bom? Gringo, o melhor amigo do motorista. Então vamos lá, meus amigos, é o seguinte, nós estamos vindo aí com uma série de vídeos falando sobre o movimento dos clubes brasileiros rumo à SAF. Ontem falamos sobre isso e agora hoje nós temos algumas atualizações aqui em uma matéria da UOL Sports sobre a situação aí do futebol brasileiro. O governo federal, ele decidiu vetar algumas alterações da lei da reforma tributária. Isso nós falamos no vídeo da parte da manhã, né? Com esse veto ele fez desacelerar o crescimento de impostos que seriam pagos pelas SAFs. Então a SAF ela tinha uma projeção para pagar a partir do ano que vem 8,5% de imposto, e aí no fim ele acabou sendo brecado em 6%. Falamos isso hoje pela manhã. Porém, essa movimentação, esses vetos do governo, ele trouxe uma consequência também para os clubes associativos, que hoje tem um imposto fixado em 5%. A mudança da reforma tributária ela vai causar uma série de consequências aos clubes associativos também. Ou seja, o veto ele facilitou a vida da SAF e ele prejudicou o clube associativo. E é isso que está falando basicamente no primeiro trecho da matéria aqui do UOL. Matéria de agora à tarde, uma matéria atualizada. O governo federal decidiu vetar algumas alterações da lei da reforma tributária que reduziram o imposto sobre SAFs. Mas, com essa decisão, as associações de futebol terão de pagar bem mais imposto do que as sociedades anônimas, o que vai valer a partir de 2027. O Ministério da Fazenda determinou 3 vetos à legislação, que tiraram os descontos dados no parlamento tanto para a SAF quanto para os clubes associativos. Então, além disso, você teve outras decisões dentro dessa legislação que estão agora incidindo mais impostos sobre todo mundo. No caso dos clubes, foi vetada a equiparação de benefício dado às SAFs. Especialistas ouvidos pelo UOL indicaram que, com isso, a carga tributária total de cada modelo ficou assim. Os clubes associativos, galera, terão um total de 15,6
10% de impostos. 10,6% do novo imposto, que vai incidir com a reforma tributária, e mais 5% de INSS. Agora, o modelo de SAF é 6%. Ele não tem essa divisão de novos impostos mais INSS. Ele é só uma quantia fixa de 6%. Isso significa que a carga tributária para o imposto do clube associativo, cara, ele é quase 3 vezes maior do que para o clube SAF. E aí, se a gente for lá na lei da SAF de 2021 e de outros assuntos que a gente já discutiu aqui, mostra que é uma clara aceleração da privatização do futebol. Agora vem uma das partes que eu considero talvez mais importantes. Os vetos causaram preocupação em clubes associativos, como Flamengo e Corinthians. Ambos foram o que mais batalharam no Congresso para reduzir a carga tributária. Em contrapartida, as SAFs contam com um lobby bem mobilizado, inclusive com manifestações de ligas, como a Liga Forte União. No Flamengo, a decisão do governo foi recebida com revolta, por não ter considerado os efeitos de desequilíbrio competitivo causado na tributação. O termo inicial é de um impacto que pode ser de dezenas de milhares de reais. O clube ainda estuda os efeitos de forma mais clara e precisa. A receita bruta do Flamengo, que seria taxada pelo imposto, foi de 2 bilhões de reais em 2025, ou seja, mais de 15% de imposto sendo aplicado sobre esses 2 bilhões. Então, é uma grana bem considerável. Vocês concordam comigo? Para o nosso futebol, é uma grana muito considerável. A diretoria rubro-negro descarta qualquer transformação em SAF, mesmo com essa legislação, mas reconhece que se a lei vigorar dessa forma, terá que fazer adaptações. Até cogita cortes em segmentos deficitários, como os esportes olímpicos, o que já está acontecendo lá no Flamengo. O Flamengo já está cortando gastos de alguns esportes olímpicos, justamente para poder fazer essa balança equilibrar. Há uma descrença no clube de que o governo tenha estudado os impactos antes de aplicar os vetos. No Corinthians, a decisão do governo também já foi vista com preocupação. Por isso, o clube já começa a pensar no melhor modelo de governança para atender o alvinegro no futuro, segundo revelou uma fonte. Até agora, a diretoria do Corinthians sempre foi resistente à mudança de modelo. A receita bruta do Corinthians é na casa de 1 bilhão, a depender do ano. Procurado, o Palmeiras, que também tem receita de mais de 1 bilhão, não se manifestou. Esse silêncio do Palmeiras, ele me preocupa. E por que eu falo que ele me preocupa? Porque essa é a hora de você dar o grito. Isso aqui ainda está em processo de transição. Isso aqui ainda vai para o Congresso. O Congresso ainda pode brigar por isso aqui. Isso aqui ainda não é lei. Está tramitando e se tornará lei em 2027, mas ainda não é. Então esse é o momento de gritar. Esse é o momento de você chamar a atenção. O alerta geral. Porque dentro do Congresso, provavelmente existem deputados palmeirenses. A política vocês sabem como funciona. Agora, o silêncio do Palmeiras, ele me incomoda. E me incomoda com frases como a da presidente do Palmeiras, que falou que o futuro do futebol brasileiro é a SAF, inclusive o Palmeiras. Ela afirmou que inclusive o Palmeiras. Ela garante que na gestão dela não. Só que agora ela mexe os pauzinhos para assumir um terceiro mandato no Palmeiras, com tudo isso aqui acontecendo, e em vez dela chamar a atenção para isso, ela tá querendo mudar o estatuto do clube. Vai ser uma tristeza muito grande, cara, se o Palmeiras no dia de amanhã cair nas mãos da SAF. Eu não acreditava nisso, mas eu não confio mais na palavra de ninguém.
Eu não confio mais na palavra da nossa gestão. Não confio. Não confio. Então o momento de brigar é esse. Porque no dia de amanhã vai ter clube utilizando essa desculpa aqui. Ah, mas é que a lei agora favorece a SAF, então a gente vai converter para SAF só para poder ter o benefício de pagar imposto menor. Eles vão usar isso, cara. Eles vão usar isso para transformar o nosso clube em SAF. E o silêncio, para mim, chega a ser aquele negócio, né? É um silêncio ensurdecedor. Vocês já ouviram essa expressão? Isso aqui é lamentável. Isso aqui é lamentável, tá? Então eu coloquei aqui de forma mais resumida, mais dinâmica, mas é uma matéria longa aqui, se vocês quiserem observar. Isso aqui ainda não tá em vigor, mas é aquele negócio, pessoal. Se for a hora da gente protestar contra isso, é agora. É por isso que eu falo. Pega o vídeo, compartilha aí. Porque é sério o assunto. E a gente tem que deixar todo mundo muito bem conscientizado. Porque tá todo mundo agora debaixo do mesmo guarda-chuva. Quem é clube associativo não quer se tornar SAF. Eu tenho certeza disso. Pelo menos grandes clubes, né? Que tem receita suficiente para serem autossuficientes. Coloca aí o que você acha disso. Tamo junto.